Boa tarde, povo. Então, eu queria deixar uma orientação antes da gente iniciar a aula sobre a plataforma lá do Google Sala de Aula. O que acontece? A plataforma, ela libera até uma quantidade de acesso, a partir daí ela começa a cobrar pelos acessos, tanto de nós, professores, quanto de vocês, alunos. Tem alguns mecanismos que a gente continua utilizando sem gastar espaço da plataforma, né? E tem outros que não, que a gente precisa de ter espaço para poder enviar. Ou então, ou o aluno e o professor compram espaço para continuar dando aula, ou então a aula fica interrompida, que é o que está acontecendo com alguns de vocês. O que nós precisamos fazer para poder não atrapalhar o dinamismo do aprendizado de vocês? Eu pensei em vocês criarem um grupo no WhatsApp com o nome da disciplina, enfermagem, pediatria e neonatologia, onde só vai constar eu como professor e vocês como aluno. Esse grupo do WhatsApp, evitar mandar mensagens no grupo, a não ser quando queira falar comigo ou quando for para passar atividade no grupo. Aí o que vocês vão fazer? Quando eu passar uma prova, a prova vai ter que ser por lá. Eu vou mandar a prova em formulário. Aí as respostas são mais curtas, tá? Mas precisa ser específica para não ficar errada. Agora, quando for atividade complementar a prova, aí vocês vão realizar a atividade, vou passar a atividade lá pela plataforma, né? Que a atividade ela recebe. E vocês vão mandar uma mensagem para mim dizendo feito. Tentar enviar essa mensagem para poder essa mensagem chegar na plataforma e eu conseguir colocar a nota por lá. Tá bom? E devagarzinho, quando a gente for utilizando a plataforma, eu vou passando novas orientações. Por enquanto é só isso, porque a gente não começou a utilizar e eu ainda não sei qual vai ser o mecanismo correto para a gente poder utilizar essas ferramentas. Observem a imagem. Vamos à aula e observem a imagem. Bom, nessa aula aqui, é uma continuação da aula anterior, né? Quem assistiu a aula anterior, as videoaulas, fez anotação no caderno em cima do material que foi enviado para vocês em PowerPoint, percebeu o quanto é dinâmico o nascimento do bebê. E o recém-nato, ele fica extremamente cansado nesse momento, porque além de todas as ações, né, todos os mecanismos de enfermagem para poder fidelizar o trabalho de enfermagem e manter a seguridade do recém-nato no momento do nascimento, ele traz muita agitação nos primeiros momentos de vida, né, que são os cuidados imediatos. E aí nós já conversamos de alguns na semana passada e a gente vai dar continuidade até os seus reflexos nessa semana. Então a aula ela vai em 2 tempos, tá bom? A identificação do RA, do recém-nato. Cada bebê e sua mãe devem ser corretamente identificados. Então, essa pulseirinha de identificação, ela vem lacrada, tá? E esse lacre, ele só deve ser aberto no momento da identificação, no momento do nascimento do bebê. A gente coloca a pulseirinha na mãe e no RN, tá? A mãe vai receber a pulseirinha assim que o bebê nasce, a gente vai preencher com os dados da mãe, horário de nascimento, peso do bebê e vai colocar a pulseirinha na mãe e na criança, tá? Essa pulseirinha de identificação tem que ser de utilização própria, ela não pode ser transferível, né? Então a pulseirinha, a gente coloca essa pulseirinha na mãe e no RN, ela não sai mais do bracinho e do pezinho do bebê, na qual deve constar o nome e sobrenome dessa mãezinha. Não se usa mãezinha, porque, principalmente aqui a gente pode até falar, mas lá em momentos de assistência, quando a gente fala mãezinha, tem mães que veem isso como uma atenção, né? Um carinho. E outras olham mãezinha como deboche. Então, evitar falar mãezinha, né? Colocar o nome e o sobrenome da mãe, data e hora de nascimento do bebê, tá? Colocando no punho e tornozelo do RN, tá? Então, essa pulseirinha vai pro pulso e tornozelo do RN e pro pulso da mãe. Em caso de partos múltiplos, a ordem deverá ser especificada de acordo com suas pulseiras pelo número 1, 2 e 3, de acordo com o nascimento. RN1, aí vai colocar o nome e sobrenome da mãe, a data e a hora do nascimento do RN, tá? BB2, nome e sobrenome da mãe, data e hora do nascimento do BB2. BB3, nome e sobrenome da mãe, data e hora do nascimento do BB3, principalmente quando é parto natural, né? Cada um vai vir no seu tempo. Então, vai ter ali diferença em horário, o dia e o nome, a data
e o nome da mãe é o mesmo, logicamente, mas o horário de nascimento cada um vai ter o seu específico, ok? Após o sobrenome dessa mãezinha. Sempre, nunca esquecendo, bota data e hora de nascimento e o nome, nome e sobrenome da mãe. Outro ponto a ser lembrado é que consiste um registro nesse prontuário do recém-nato. Tudo que for feito com o bebê vai ser registrado no prontuário do RN, tá? Junto com a sua impressão plantar. O que é isso? Essa criança ela vai ser colocado nesse registro de nascimento do bebê a impressão plantar. Você vai pegar o pezinho do bebê e vai passar o pezinho do bebê numa tinta específica para o momento e vai fazer a impressão plantar do bebê, tá? E a impressão do polegar direito da mãe. Então, eu vou ter do lado a impressão plantar do bebê e o polegar direito da mãe. Isso no registro do prontuário de nascimento desse recém-nato. Isso não pode ser esquecido, tá bom? Primeiro, assistência direta, né, as pulseirinhas de identificação. Em segundo momento, eu vou fazer a impressão do polegar da mãe e a impressão plantar do bebê colado lá no prontuário do RN. Administrar a vitamina K. A vitamina K, gente, é ela que vai ser responsável pela coagulação desse bebê, tá? Então, ao nascer, o bebê ainda tem a capacidade de coagulação sanguínea, devido à imaturidade, ainda não tem a capacidade de coagulação sanguínea por conta da imaturidade do fígado. Né? O fígado, todos os órgãos estão sendo testados, como eu estou falando com vocês desde o primeiro momento de aula. Então, o fígado ele é imaturo, ele não vai fazer produção dessa vitamina. Então, ele não tem a capacidade da coagulação sanguínea, tá? Sendo necessária a administração dessa vitamina K no recém-nato. Se ele não tem a capacidade de coagulação sanguínea e ele não recebe a vitamina K, essa criança ela pode ter um processo hemorrágico e levar o bebê ao óbito. Então, a vitamina K ela é de grande importância ao momento de nascimento do RN, tá? O objetivo dessa administração dessa vitamina é evitar a doença hemorrágica nesse período neonatal, ok? Aplica-se na região vastolateral da coxa, tá? Por via intramuscular ou gotas por via oral. E aí, de que forma, professora, que eu vou saber? À disposição, cada maternidade vai agir de uma forma. Se na sua maternidade, aí eu preciso observar o protocolo, né? Eu posso ter a aplicação intramuscular no vastolateral da coxa ou gotinhas por via oral. Isso vai de acordo de maternidade para maternidade. Então, eu preciso saber o protocolo e de que forma que essa vitamina é introduzida no momento do nascimento do bebê, tá? Por que o vastolateral da coxa? Porque é pelo vastolateral da coxa que o RN ele tem mais massa muscular. Então, ele vai suportar essa injeção intramuscular, tá bom? Principais ações que devem ser realizadas nessa sala de parto. Primeiro, eu preciso ter uma boa recepção do recém-nato, né? Colocá-lo em campo estéreo, aquecido sobre calor radiante. E aí vocês já viram o berçário e já viram que esse berçário ele tem uma fonte de calor radiante, né? Levar o recém-nato à mãe, assim iniciando esse vínculo, né? Mãe-filho, mãe-bebê. Então, isso é muito importante. O bebê ele precisa ser levado a essa mãe. Se não houver a possibilidade de levar logo assim ao nascimento, vai ser feito todo o protocolo com o bebê e depois esse bebê vai ser encaminhado à mãe. Muitas das vezes o pediatra ele libera que logo ao nascer você faça essa aproximação mãe-filho. E tem outras situações, né, por conta de patologias ou até de protocolo médico, ele não libera essa aproximação em primeiro momento e vai ser feita em segunda instância, tá? Então, observar, estar sempre atento no momento do trabalho. Aspirar nariz, boca, tá? Sempre o nariz, depois a boca, tá? Passar sonda nasogástrica para excluir atresias. Então, eu preciso passar a sondinha nasogástrica, tá? Para excluir a possibilidade de colabamento, verificar a vitalidade desse recém-nato, do início de apigar, do 1º ao 5º minuto após o nascimento. Então, nesse 1º ao 5º minuto, até o apigar, do 1º ao 5º minuto de nascimento, o bebê ele é
todo averiguado, tá? O momento de apigar, você vai averiguar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto minuto de vida do bebê. E nesse momento, nós precisamos estar atento a todo o protocolo de apigar. E esperamos que todo bebê, ele responda, né? E se apigar, ele seja maior que 7, tá? Quando isso não acontece, a gente tem algum comprometimento no sistema nervoso central desse RN. Ou então, alguma obstrução que não está fazendo com que a criança consiga responder aos estímulos. Laquear esse cordão com uma distância de 2 centímetros do anel umbilical. Então, a partir de 2 centímetros, a gente vai fazer a laqueadura do cordão umbilical. Nesse momento, não precisa de tanta correria da equipe, né? De acordo com... Aí você precisa observar a rotina. Existem unidades hospitalares que respeitam esse momento. Então, não tem essa necessidade de laquear correndo, fazer o corte, né? A separação entre mãe e bebê de forma rápida. Eles deixam aí alguns minutos até que o corpo comece a se desligar desse recém-nato. Isso seria adequado em todos os partos, mas nós sabemos que isso não acontece, tá? Então, eu preciso laquear o cordão umbilical, não pode esquecer que ele é laqueado 2 centímetros após o anel, né, umbilical, usando álcool etílico a 70% e verificar a presença de uma veia e 2 artérias. Então, tem a presença de 2 artérias e 2 veias, 2 artérias e uma veia. Caso isso não ocorra e eu veja uma apresentação diferente, isso pode estar associado a anomalias congênitas. Colher a amostra de sangue desse cordão umbilical. Isso é de grande importância para fazer tipagem sanguínea e sorologia do bebê. Pingar nitrato de prata nos olhos do RN, em meninas pingar uma gota também na genitália, tá? Esse protocolo ele foi alterado. Eu gostaria até de saber se alguém fez alguma pesquisa sobre isso, tá? Na próxima aula eu vou trazer a alteração do protocolo. Verificar peso, altura e os perímetros. Perímetro cefálico, perímetro torácico e abdominal. Administrar a vitamina K, que seria 1 miligrama intramuscular, vasto lateral da coxa, como já foi falado. Registrar a ficha desse recém-nato com a impressão plantar e a digital dessa mãezinha, ou da mãe, né? E colocar o recém-nato para mamar. E aí sim acontece a aproximação mãe-bebê, tá? Agora vamos conhecer a famosa escala de Apgar. A avaliação do recém-nato, ela deve começar no momento do nascimento, utilizando a escalinha de Apgar, tá? Então, a partir do momento, se eu vou ver o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto minuto de vida, eu preciso estar atento, né? Desde o momento do nascimento. Utilizando a escalinha de Apgar, no qual são observados 5 sinais, tá? Frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade, reflexo e a coloração do RN. Em cada sinal é avaliado de acordo com o grau que está presente e recebe nota de 0, 1 e 2. Então, é avaliado com nota 0, 1 e 2, tá? Essa avaliação é feita do primeiro ao 5º minuto após o seu nascimento. Então, tem que ser tudo muito... Os cuidados, eles vão estar sendo iniciados e o Apgar vai estar sendo verificado, tá bom? Caso no 5º minuto o índice persista menor que 7, é necessário reavaliar o bebê a cada 5 minutos, até que ele atinja um índice ou nota igual ou maior que 8. Então, o esperado é que o bebê chegue a pontuação maior que 7. Se isso não acontece, é preciso reavaliar até que o bebê ele alcance uma pontuação maior que 8, tá? Os pontos, eles vão em cima da frequência cardíaca, frequência respiratória, tônus muscular, a coloração do RN e a irritabilidade reflexa. Aí, no primeiro minuto, você vai averiguar, né? Tá ausente? Tá presente? Respiração ausente? Tônus muscular tá com flacidez? A coloração, irritabilidade reflexa ausente? Se tiver ausente, você vai dar pontuação 0. Se a frequência cardíaca tiver ausente, 0. Se a frequência respiratória tiver ausente, 0. Se o tônus muscular tiver flácido, a numeração é 0. Cor
cianótica e pálida, 0, a criança está em gravidade, né? Irritabilidade reflexa ausente, 0, a criança não está tendo resposta alguma, tá? Frequência cardíaca, menor que 100 por minuto, eu vou dar pontuação de 1. Respiração, fraca, irregular, pontuação de 1. Tônus muscular, reflexão de pernas e braços, pontuação de 1. Cor, cianose em extremidades, também pontuação de 1, tá? Irritabilidade reflexa, em algum momento eu tenho uma criança pendendo a uma piora do quadro dela ou uma melhora das suas condições. Então, uma criança que vai ter que ser reaveriguada a cada 5 minutos. Tanto as crianças que receberam, essas crianças que receberam 0 em tudo, são crianças que já nascem com condições de pouca sobrevida, né? Ela tem poucas respostas e é uma criança que vai precisar de auxílio e ser levada para unidade de terapia intensiva com urgência, porque a criança não tem muita resposta. Agora, essa criança que tem pontuação até 5, ela está abaixo do esperado, mas ela está dando algum tipo de resposta. Então, ela vai ser reaveriguada. Frequência cardíaca, maior que 100 por minuto, ok. Respiração, choro forte, ok. Recebe a pontuação 2, né? Tônus muscular, movimento, boa reflexão, ok. Cor, rosada, é o que esperamos do recém-nato. Irritabilidade e reflexo, espirros e choro. É uma criança que ela pode chegar à pontuação 10. É uma criança que chegou num APGAR excelente, tá? É normal a gente ver alguma dificuldade na criança em algum estágio. Ele recebeu uma pontuação menor em alguma situação. E isso vai deixá-la com pontuação 8, 9. Tem algumas crianças, muitas crianças que nascem com pontuação 10. Mas o APGAR ele tem que ser averiguado, tá? Até o 5º minuto de vida. E, consequentemente, dependendo da resposta, eu vou averiguando de 5 em 5 minutos até a resposta da criança ser 8. Cuidados imediatos. São aqueles cuidados que são realizados no berçário ou no alojamento conjunto, né? São os cuidados que são feitos no momento do nascimento do bebê, tá? Tem como objetivos ajudar o recém-nato a adaptar-se à vida extrauterina. Então, nós precisamos entender que são cuidados relacionados a esse primeiro momento de vida. E a criança, ela tá tranquila, né, dentro da barriguinha da mãe, recebendo toda a alimentação por intermédio do corpo dessa mãe, todos os nutrientes, tudo que a criança precisa para viver no momento intrauterino é fornecido pela mãe. E aí, de repente, há esse corte, né? E com esse corte, ele começa a ter que responder sozinho a tudo. E nessa resposta, ele precisa de auxílio e ajuda. Quem vai dar esse auxílio? A equipe de enfermagem, tá? Quando houver, a vida extrauterina, prevenir possíveis complicações, né, que possam advir e detectar provenientes de qualquer anormalidade. Aí eu preciso observar se todas as complicações estão relacionadas ao desempenho da criança de acordo com o APGAR, tá? Dependendo da resposta lá do APGAR, pode estar relacionado a anomalias congênitas e pode estar relacionado a não funcionamento do sistema. E isso pode trazer complicações, tipo, não tem resposta do sistema respiratório. Isso vai trazer complicações porque a criança ela vai parar. Então, ela precisa de auxílio imediato. Então, esses momentos, eles são para a gente poder identificar quais são os sistemas que estão com bom funcionamento e quais são os sistemas que estão precisando de ajuda. De repente, se eu tenho um bloqueio no sistema respiratório, ele não consegue fazer a inspiração e a expiração eficaz. Então, isso pode trazer uma parada respiratória e, consequentemente, uma parada cardiorrespiratória. O que pode prevenir isso? A aspiração. No momento da aspiração, que já foi falado nas aulas anteriores, nós vamos observar, né, vai fazer a aspiração com um movimento circular, primeiro nariz, menos infectado para o mais infectado, e fazer a expiração para poder remover secreções e observar sem obstrução na região nasal. Caso tenha obstrução, como que esse bebê vai conseguir fazer a respiração sozinho? Então ele vai precisar de apoio, de uma UTI. Então isso tudo tem que ser muito bem analisado e averiguado, tá? Quando houver esta prioridade no atendimento, eu preciso ter sempre essa prioridade no atendimento. E quando eu detecto alguma complicação, eu preciso ser rápido, tá? É assistência rápida e imediata. No momento da admissão e nas primeiras horas de vida, é necessário proceder uma avaliação dos seus sinais vitais, né? A partir daí, o porquê sinais vitais?
porque por intermédio dessa avaliação de sinais vitais que nós conseguimos perceber se os sistemas estão dando retorno, tá? Com especial atenção nas condições respiratórias. Coloração de pele. O que tem a ver coloração da pele com o sistema respiratório? Se a criança tem cianose de extremidades, a criança não está conseguindo fazer a oxigenação adequada para levar o sangue oxigenado ou às extremidades, ou está sofrendo com hipotermia. Então, precisa averiguar o que está acontecendo no momento, tá? Coloração da pele, cianose é sempre um dado importante. Presença de secreção nessas vias aéreas. E sangue nesse coto umbilical. Se tem a presença, eu preciso identificar qual é o motivo dessa complicação. Durante esse período de observação, o auxiliar técnico de enfermagem deve preparar o ambiente, material necessário e os cuidados imediatos para esse bebê. Então, é um período de muito dinamismo e grande preparo. Não tem como receber um RN sem ter preparado o momento do nascimento. Antes do RN chegar na cena, materiais, equipamentos testados para a recepção do RN. Porque nós temos 5 minutos para fazer todo o trabalho com o bebê, ok? A aferição dos seus sinais vitais. Como ela acontece, né? Precisamos atentar para alguns cuidados, pois alguns recém-natos podem ficar agitados ou chorosos quando manipulados pelos profissionais da área de saúde. E aí, isso pode alterar, né, os valores da frequência cardíaca e o pulso apical e também da respiração. Mas por que o bebê fica alterado? Porque é medo, assustado, né? É um evento que está acontecendo. Ele estava quietinho no lugar e do nada ele foi retirado daquele lugar, né, pelo parto normal ou cesariano, e ele começa a ver vários equipamentos, pessoas, barulho. Isso faz agitação, causa medos, né? Sobe a adrenalina do RN, tá? Assim, é recomendável iniciar a aferição de sinais vitais a partir da frequência respiratória, passando a frequência cardíaca e, por último, a temperatura corporal. Porque eu vou pela respiratória, a cardíaca, vou testando e depois a temperatura, que até eu chegar na temperatura corporal, o RN ele vai começar a ficar mais tranquilo. E isso vai trazer um pouco mais de conforto para o neném, tá? Os parâmetros de normalidade para o RN são frequência respiratória entre 25 e 60 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 120 a 180 batimentos por minuto, temperatura do RN ele vai estar alterando entre 36 e 37 graus Celsius na região axilar. A frequência respiratória, essa verificação, a respiração ela deve ser avaliada durante 1 minuto completo. Eu não posso fazer aquela quebra de 30 multiplicar por 2, isso de jeito nenhum com o RN, tá? E ao verificar essa respiração, devemos nos atentar também para a sua profundidade, bem como para a identificação de eventuais sinais de cansaço, sinais de cianose, se tem batimentos de asa de nariz, tá? Porque isso tudo pode estar relacionado a complicações. Frequência respiratória em prematuros, 50 incursões respiratórias. Lactente de 30 a 40 incursões. 1 ano de vida de 25 a 30 incursões. Pré-escolar de 20 a 25 incursões respiratórias. Aos 10 anos de idade, mais ou menos 10 incursões respiratórias por minuto. Isso seria a sequência de um desenvolvimento normal do RN. Pulsação. Recém-nato de 70 a 170, média normal 120, ok? 11 meses, 80 a 60, média normal 120. 2 aninhos de idade, 80 a 130, média normal 110. 4 anos, 80 a 120, média normal 100. E aí vai até a adolescência, né, de 60 a 110, com a média normal entre 65 e 70. Verificação da sua temperatura, que seria o último parâmetro, né? A verificação da temperatura deve ser medida na região do reto ou na região axilar, tá? No entanto, quando há necessidade constante de aferições e introduções frequentes de um termômetro no reto, pode causar danos na mucosa retal. Então, eu só vou utilizar a mucosa retal se houver
indicação para isso, porque fica muito mais fácil a gente poder fazer essa aferição de temperatura na região axilar, causa menor dano, precisando compreender que a pele do bebê é sensível, precisando compreender que o bebê está tendo medo, ele está com ansiedade, medo neste momento, precisando dar o apoio, segurar o bracinho do bebê no período de aferição da temperatura para evitar lesão. E só fazer a aferição de temperatura retal em caso de orientação médica, tá bom? A preferência sempre vai ser a TAX, temperatura axilar. Aí vem os locais de aferição, que eu tenho a axila, né, o reto e a boca. A axila é a nossa preferência, né, porque ela causa menos traumatismo e desvantagem, influencia na temperatura do ambiente do ar. Então, ela tem que ser feita de forma fidedigna. Reto não é diretamente influenciada pela ingestão de líquidos quentes ou frios. Essa seria a vantagem. E a desvantagem é contraindicada para pacientes com diarreia, doenças e recém-natos também por conta da fragilidade do sistema. Boca, fácil acesso, fácil colocação, desvantagem. Não pode ser usado em crianças pequenas pelo risco de morder e quebrar esse termômetro. Então, a via melhor de acesso é a TAX, temperatura axilar. Não esqueçam disso. E ficamos por aqui, terminamos essa parte da aula. Essa é a primeira parte, estarei gravando em seguida a segunda parte e encaminhando a vocês, tá bom? Bons estudos, façam as anotações, em caso de dúvida, pergunta na descrição do vídeo, ok? Beijo, até!